bem-vindas à aula 4. Na aula de hoje, a última do módulo, vamos falar um pouco mais sobre a aprendizagem implícita e aprendizagem explícita e a motivação no contexto de aprendizagem bilíngue. Okay? Ao contrário do que se pode pensar comumente, a aprendizagem não é um processo que ocorre exclusivamente na escola ou no ambiente escolar e educacional. A aprendizagem ocorre ao longo de toda a vida de um indivíduo, seja na fase infantil da vida da criança, na adolescência, na vida adulta. A aprendizagem ocorre por todo esse período. Dessa maneira, a aprendizagem envolve diferentes dimensões da vida humana e do corpo humano também. Então, quando as teorias sobre a aprendizagem implícita e explícita se baseiam no princípio da pessoa inteira, o que isso significa? A aprendizagem ocorre com o envolvimento do corpo, da mente e da história de vida da pessoa. Okay? Isso implica também a interação entre aspectos biológicos, psicológicos, socioculturais, individuais, como as experiências que cada um vivencia no seu dia a dia e ao longo da sua vida. Uma outra implicação é pensamento, emoção e ação atuam conjuntamente na transformação da experiência e da própria pessoa. Vejam que ideia diferente, né? Essa da organização conjunta de diferentes aspectos da nossa vida. Geralmente nós pensamos o ser humano de forma segmentada. Razão separada da emoção, oposta. Né? O corpo separado da mente. O biológico separado do social. Pensar, então, a aprendizagem implícita e explícita tem o princípio básico de unir essas diferentes dimensões. É claro que cada dimensão tem a sua característica específica, mas elas atuam conjuntamente. Isso é muito importante, ok? Nesse contexto, né, a aprendizagem tem o objetivo, né, de superar a diferença entre aquilo que o indivíduo espera perceber, espera vivenciar, e aquilo que ele realmente percebe e vivencia conscientemente. O que isso significa? Que a percepção, as experiências, elas vão ser criadas, reformuladas, reinterpretadas a partir da reflexão. Mas elas vêm de algum lugar, certo? E nós vamos ver de onde. Uma outra ideia muito importante e que os nossos teóricos das aulas anteriores já colocavam de alguma maneira. A aprendizagem não acontece em um vazio. Ela não simplesmente acontece. A aprendizagem acontece em interações. Interações entre as pessoas, interações entre as pessoas e o seu contexto ou o seu meio, né? E interação também do organismo, o biológico, com essa complexidade social, política e econômica. A aprendizagem acontece nesse complexo, ok? Não vem de lugar nenhum, certo? Não vem de um vazio. Então, quando a gente estava falando, né, das experiências, das percepções e as transformações dessas experiências e percepções a partir da reflexão, nós temos aí dois conceitos muito importantes. Primeiro, a aprendizagem implícita e segundo, a aprendizagem explícita. A aprendizagem implícita significa a internalização inconsciente da realidade. Quer dizer, tudo aquilo que nós vivenciamos acaba sendo internalizado, percebido,
vivenciado por nós de uma maneira não consciente. Nós não nos damos conta de muitas coisas que nós aprendemos, que nós percebemos, que nós vivenciamos. É aquilo que é dado, vamos dizer, espontaneamente. E isso é muito importante para a formação da identidade e da biografia individual. Já a aprendizagem explícita é a transformação dessa percepção internalizada, dessa percepção inconsciente da realidade, por meio de atos conscientes, reflexivos ou refletidos, que se situam num determinado contexto. Vejam a importância do contexto aí de novo. O que isso significa, em outras palavras? A aprendizagem explícita é a transformação da realidade ou da percepção da realidade por meio do pensar, do sentir e do agir. Okay? Pensar, sentir e agir. Então, na educação bilíngue ou na educação convencional, o que é importante? A interação também, a ação conjunta da aprendizagem explícita, refletida, com a aprendizagem implícita, espontânea, intuitiva. Por quê? Os autores que estão lá na referência, eles dizem a percepção consciente da realidade, aquilo que nós temos consciência do que estamos vivenciando e percebendo, ela é incompleta. Nós não damos conta de tudo, de perceber tudo. Porque existem muitas dimensões da realidade e a gente não consegue tirar uma foto e fazer a análise de cada elemento. Não é assim que acontece a percepção e a vivência humana consciente. Já a percepção e a vivência inconsciente, implícita, ela registra muitas outras coisas de que nós não nos damos conta. Então as duas devem caminhar juntas. Elas devem caminhar em um contínuo. Quer dizer, elas não se separam, embora elas tenham suas características diferentes, ou características próprias, elas não se separam. Assim como a natureza e a cultura não se separam, embora sejam dimensões diferentes da vida. Juntas, elas produzem a vida humana e a realidade cotidiana das pessoas. Mas, se nós formos pensar na escola tradicional ou na sala de aula tradicional, predomina a aprendizagem explícita. O conhecimento analítico, dedutivo, consciente, reflexivo, como vocês... o racional, talvez esse termo seja mais significativo. Tudo que a gente pensa é valorizado na sala de aula. Mas é aquilo que é mais intuitivo, espontâneo, não é tão valorizado, não é mesmo? A gente deixa de lado, como se não tivesse validade científica ou não tivesse validade de conhecimento. Isso porque, fazendo parênteses, nós, de modo geral, a ciência, a educação, é baseada no pensamento cartesiano, que conhece aquela máxima, penso, logo existo? Quer dizer, penso racionalmente, então existo. Se não penso racionalmente, não existo. Isso cria uma dicotomia, quer dizer, uma divisão, uma hierarquia entre alguns polos. Emoção, razão, ou intuição e razão. E a gente valoriza qual? A razão. A emoção e a intuição ficam de lado como se não tivessem valor. Isso, nessas teorias, né, o que esses autores trazem sobre a educação implícita e explícita, dizem é que quando tem esse predomínio tão forte da razão ou da racionalidade na sala de aula, isso provoca uma desmotivação em muitos alunos. E o que as crianças já trazem? Os alunos já trazem de conhecimento, ou mesmo de interesses.
Se esses interesses e conhecimentos não estão dentro dessa lógica da racionalidade, nós, professores, desprezamos esses aspectos. Dizemos, não, isso não é importante, vamos pensar de outra forma. Isso desmotiva muitos alunos, não é mesmo? Como então a gente pode mudar? Como então a gente pode motivar os alunos pensando nessa ideia do caminhar conjuntamente da aprendizagem implícita e da aprendizagem explícita? É o encontro entre o intuitivo e o refletido. Como a gente faz esse encontro? Fazendo um outro parênteses, né? Se nós pensarmos em Piaget, ele colocava uma proposta. O professor oferece o encontro entre o sujeito e os objetos da sua vida cotidiana. Quer dizer, os alunos vão enfrentar os problemas da sua vida cotidiana, aquilo que faz sentido para eles, certo? A ideia do sentido, bem importante. A educação tem que ter sentido para a criança ou para o adolescente, seja educação bilíngue ou não. Vygotsky, né? Ele falava do professor mediador, que faz a ponte entre o que o aluno já sabe, olha lá, e o que o aluno vai alcançar. Vejam aí, Vygotsky não fala nem de aprendizagem implícita, nem de aprendizagem explícita, nem de aprendizado de percepção intuitiva, nem de percepção racional, refletida, mas a gente consegue perceber algo aí, não? Que a criança já sabe e aquilo que ela vai alcançar. Schultz, por outro lado, falando da aprendizagem bilíngue, mais especificamente, ele diz o seguinte, que a motivação, ela vem na aprendizagem de línguas estrangeiras com base no seguinte princípio: aprender novas línguas é um processo ativo de exploração do desconhecido. Trata-se de conhecer uma nova cultura, de ter um contato intercultural. Pensando nisso, né, nesse contato intercultural, vocês entendem? Intercultural, interculturas, ok? Interlínguas, é disso que se trata, ok? Então, pensando nessa questão do contato intercultural, pensem sobre a seguinte questão: quais estratégias de ensino podem ser elaboradas no sentido de motivar os alunos no seu processo de aprendizagem? Como trazer os interesses, os conhecimentos prévios para a sala de aula para que se alcance um novo conhecimento? Um novo conhecimento de uma nova língua, por exemplo. Ok? Pensem sobre isso, estudem o material, leiam os textos de referência e façam as atividades propostas. Nos vemos no fórum e, quem sabe, num próximo módulo. Obrigada pela participação de todos e todas. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Obrigada e até a próxima.